abriu as portas da sua casa para estarem aqui neste momento, mesmo passando por estes momentos difíceis, mas eles entendem que precisam estar também se alegrando no Senhor, porque Deus, Ele faz, como a nossa irmã Ana disse, Ele está no controle de tudo, Ele sabe de todas as coisas, e aqui nós estamos, né, para alegrar com os nossos irmãos, e assim como a Bíblia diz, né, em certos momentos nós temos que chorar com aqueles que choram, mas em outros momentos nós também temos que alegrar com aqueles que se alegram, né? E nós estamos aqui fazendo isso ao qual o Senhor nos ensinou. Agora, o que é alegria, irmãos? Alegria é uma emoção positiva. Então nós temos que entender que a alegria, quando o Senhor diz alegre-se, é que nós passamos ou deveremos passar sempre por uma emoção positiva, um estado de satisfação no nosso interior, né? Um sentimento de prazer. Tudo isso representa alegria, né? É um contentamento, né? E nós entendemos, como eu disse, que nem todos os dias nós estamos alegres, mas em Cristo Jesus, né, nós temos que ter essa esperança, né, que independente de qualquer coisa, Deus está no controle de todas as coisas. Amém, irmãos? Alegrai-vos sempre, né? Segundo ponto que nós vemos aqui, orem continuamente. A Bíblia diz que nós devemos orar de maneira contínua, né? Nós devemos estar sempre em oração. Os nossos irmãos falaram aqui, tanto de alegria como de oração, mas nós vemos dentro da palavra do Senhor, homens que, em meio às circunstâncias, oraram ao Senhor. Igrejas que estavam passando por momentos difíceis, oraram ao Senhor. Estavam ali 2 homens de Deus presos, né, encarcerados, e a igreja tomou a posição de orar pela vida daqueles 2 homens. E a Bíblia diz que cárceres foram quebrados. Terremotos abalaram as estruturas daquele inferno que estava ali, né? Algo sobrenatural aconteceu ali devido às orações dos irmãos que clamaram ao Senhor. Nós estamos com os irmãos aqui há mais de 3 anos, indo para 4. E nesses 3 anos, indo para 4, nós procuramos empenhar nas madrugadas em oração, né, orando para causas, e temos visto resultados. Pessoas que não eram casadas, que se casaram, né, pessoas que estavam vivendo uma vida enganada, se consertaram, pessoas que estavam desviadas, retornaram. Tudo isso aí é fruto de oração, irmãos, né? Nós temos que continuar nos empenhando, como a Bíblia diz, alegrarmos sempre, mas também orarmos continuamente. A igreja orou e os cálices foram abertos, as correntes foram quebradas, os grilhões foram despedaçados, as portas se abriram, tudo através da oração. E aqueles homens puderam sair dali glorificando e bendizendo o nome do Senhor. E é assim que vai acontecer, é assim que tem acontecido, irmãos, na vida nossa e na vida de muitos, através do poder da oração. Quando nós oramos, Elias, ele enfrentou uma situação, mas ele se decidiu a orar ao Senhor naquele instante, enquanto outros estavam orando a deuses estranhos. Elias preferiu orar ao Deus verdadeiro. E quando Elias orou ao Deus verdadeiro, armou o altar, armou ali o sacrifício, fez o que tinha que fazer, a Bíblia diz que Deus respondeu com fogo. Nós temos que entender isso, irmãos. Todas as vezes que nós ajeitamos o nosso altar e buscamos em oração aquele que pode resolver todas as coisas, Ele manda fogo para que seja consumido aquilo que precisa ser. Ele manda a resposta e vem do alto, irmão, não vem de baixo, irmão, vem do alto. E é assim que vai acontecer na minha vida e na sua vida, se nós permanecermos orando continuamente. Eu sempre falo que pode ser que Valquíria, uma vez ou duas aí nesses 3 anos, que ela esqueceu ali de colocar ali, mas eu acho que sempre ela tem colocado. Não é muito difícil ela esquecer de colocar ali que ela está orando em favor da igreja. Né? Eu não coloco, mas sempre estou orando em favor da igreja de madrugada. Nossa irmã Ana, os nossos irmãos estão orando de madrugada. E sempre eu repito, as nossas irmãs, como a irmã Maria, o seu grupo, está orando nas quarta-feiras, mas nós temos irmãos que oram de manhã, né? Todos os dias o nosso irmão Miguel e outros estão ali, irmão Zé,
irmão Rosalvo, que estão ali buscando a Deus de manhã. Cada um está fazendo a sua parte. E é assim que precisa ser feito, irmãos. Todos nós unidos na mesma fé, na mesma comunhão, no mesmo amor, no mesmo sentimento, Deus, Ele há de responder às nossas orações. Louvado seja Deus. Os irmãos creriam, irmãos? A Bíblia diz: alegre-se continuamente. Ou melhor, alegre-se sempre, né? Ou alegrai-vos. Ore continuamente. E terceiro ponto, seja grato em toda circunstância. Então a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 ao 18. No 16 diz: alegre-se sempre. No 17 diz: orem continuamente. No 18 diz: dei graças em todas as coisas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Né? Em todos os momentos nós devemos dar graça. Em todas as circunstâncias nós devemos dar graça. Em todas as fases difíceis nós devemos dar graça. Em todos, Jó foi um exemplo disso. Eu até citei na casa da irmã Jó. Jó passou por problemas seríssimos. Perdeu seus bens, é um homem cheio de bens, né? Muitos bois, muitos camelos, muitos jumentos. Um homem que tinha uma estrutura muito violenta, pela quantidade de animais que esse homem cuidava. Ele tinha um suporte técnico, ele tinha uma estrutura para armazenar aqueles animais, né? Lojas para venderem aqueles animais, animais que precisavam ser abatidos. Então provavelmente esse homem chamado Jó tinha diversos açougues para abater, homens trabalhando para ele em constância ou constantemente em serviço daqueles serviços braçais. Então esse homem mexia com vendas de pele de animal, esse homem mexia com diversas coisas, irmãos. Era um homem próspero, era um homem rico, mas veio sobre ele a dificuldade, veio sobre ele uma circunstância que ele não esperava, né? Um momento que ele não esperava viver. Perdeu seus filhos, perdeu suas casas, perdeu seus bens, mas a Bíblia diz, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 20, do 21 ao 22, diz assim: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, raspou sua cabeça, lançou-se em terra, e independente de todas as coisas, a Bíblia diz, Jó adorou ao Senhor. E adorando ao Senhor, ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome santo do Senhor. E em tudo isso não pecou Jó e nem atribuiu a Deus falta alguma. Louvado seja Deus. Então Jó, ele entendia, independente da circunstância, porque todos nós, irmãos, vivemos momentos, circunstâncias difíceis, né? Momentos de dores, momentos de reflexões. Todos nós passamos por fases. Tem hora que nós subimos um morro lá em Belo Horizonte, Ouro Preto, Diamantina, né, Nova Lima, são lugares que morros são muito altos, mas todo morro que você sobe, uma hora vem a descida também. Então toda hora tem uma dificuldade, mas depois vem um alívio também. Ninguém vive somente na dificuldade, né? E também ninguém vive só no alívio. E tem que ter um equilíbrio entre os dois, até mesmo como a irmã Noemi falou, para que a gente venha buscar a Deus melhor, para que a gente venha dar mais valor às coisas. Talvez a gente não entende, talvez a gente não compreende no momento em que nós estamos passando por alguma coisa, alguma fase. Mas em tudo nós devemos ser gratos a Deus em toda circunstância, como está escrito no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus. O casamento está ruim, dê graças. As coisas estão difíceis em casa, mas dê graças. A luta está tremenda, mas dê graças. Nós devemos, como eu disse antes, praticarmos isso, aprendermos, termos essa atitude de, frequentemente, independente da luta e da circunstância, darmos graças ao Senhor. A Bíblia diz também em Salmos 95, versículo 1 e 3. Salmo 95, versículo do 1 ao 3. Diz assim: vinde
e cantemos ao Senhor com júbilo ou com alegria, né? Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo ou com alegria, que seja em cada versão dos irmãos. Celebramos o rochedo da minha salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça e vistoriemo-los com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e é o grande rei acima de todos os deuses. Então, irmãos, nós devemos, aqui o salmista nos orienta, nós devemos cantar ao Senhor com júbilo, com alegria, com satisfação, né? Com prazer, com amor. Nós devemos estar sempre engrandecendo ao Senhor, independente da circunstância, né? O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 e 14, 1 Timóteo 1, 12 e 14, diz assim, o apóstolo Paulo: sou grato para com aquele que me fortaleceu. Sou grato para com aquele que me fortaleceu. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o seu ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância e na incredulidade, fez aquilo na ignorância e na sua incredulidade. Então, olha o que o apóstolo Paulo falou aqui. Ele é grato ao Senhor. Ele é grato para com aquele que fortaleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele diz, antes ele era isso, ele era aquilo, ele era perseguidor, ele era insolente, ele era blasfemo, né? Mas no tempo da ignorância dele ali, no tempo da incredulidade dele ali. Mas o Senhor o transformou. Pai, irmãos, nós somos alegres quando nós reconhecemos, muitas das vezes eu falo lá na congregação, eu falo que poucos dias atrás eu falei, se os irmãos me vissem antes e me vissem hoje, talvez os irmãos não iam me reconhecer. Quando nós fazemos como Paulo, sabemos de onde nós saímos, né? Sabemos de onde nós viemos. Paulo falou, no meu tempo de ignorância, no meu tempo que eu era blasfemador, no meu tempo que eu era isso e aquilo, né? Eu era assim. Mas hoje eu sou grato a Deus, eu me alegro no Senhor. Né? E da mesma forma, eu digo aos irmãos, Paulo, ele sabia dar o valor à gratidão, porque ele sabia de onde ele saiu. Quando você reconhece de onde você saiu, irmãos, você dá glória a Deus. Você se alegra. Eu poderia ser hoje, como eu vejo alguns testemunhos aí, o cara fala, eu sou o quinto babalorixá, lá não sei aonde. Eu era o terceiro bruxo, o segundo bruxo mais famoso no Brasil. Eu era isso, eu era aquilo. Então, irmãos, eu poderia da mesma forma hoje, né, tá como esses homens que foram essas coisas, mas hoje servem ao Senhor, né? Eu poderia ter passado por aquelas coisas também. Os irmãos poderiam ter passado por outras coisas, né? A minha família toda é beberrona. E eu já, com 13 anos, eu fazia muita coisa. Então, o que eu quero dizer para vocês? Quando nós reconhecemos, como Paulo reconheceu, a gente é grato. Quando você olhar para trás e falar assim, Deus me tirou de lá, olha onde é que Deus me pôs hoje. Deus me tirou lá daquele fundo, olha que posição Ele me deu hoje. Deus, Ele fez isso na minha família, olha como é que nós estamos hoje. Quando nós olhamos para as coisas, nós somos mais gratos ao Senhor. Quando nós olhamos aquilo que o Senhor, Ele tem feito por nós, aquilo que Ele faz por nós, e tem feito pelas nossas vidas, a gente é mais grato ao Senhor. Os irmãos reconhecem aquilo que o Senhor já fez para eles no ano passado, irmãos? E olha onde você se colocou e você não conhece isso. Eu reconheço essa grandeza do Senhor sobre a minha vida, assim como Paulo reconheceu. Então, eu repito, alegre-se no Senhor, como diz a Bíblia Sagrada, sempre. Sempre. A Bíblia diz, ore continuamente. Então, não é hoje, amanhã para, depois vai, depois não vai. Se é na madrugada, pega firme na madrugada. Se é na quarta, pega firme na quarta. Se é de manhã, pega firme na manhã. Se é constantemente dentro do seu carro, no seu trabalho, continua firme. Ore constantemente.
Seja grato em todas as circunstâncias. Está doente? Seja grato. Está saudável? Seja grato. Está rico? Seja grato. Mas está pobre? Seja grato. E Deus, Ele há de trabalhar em seu favor. E assim como o pastor Paulo, ele reconheceu essa gratidão, eu digo para você, reconheça nessa noite aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, louvado seja Deus. Reconhecer tudo que Deus faz, irmãos, é viver pela fé e ser alcançado pelo seu amor. Então, nós devemos reconhecer tudo o que Ele faz. E fazendo assim, irmãos, é a certeza, né, de que nós seremos alcançados pelo seu amor. Então mantenha essa posição que Deus te proporcionou, né? Seja fiel naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, e eu tenho certeza que Ele há de continuar trabalhando em seu favor. Amém, irmãos? Amém. Antes de eu devolver aqui para a nossa irmã, eu quero fazer uma oração com os irmãos mais uma vez, pedindo ao Senhor que venha e estar constantemente alegrando o seu coração, né, te dando forças para que você possa estar servindo Ele em oração continuamente e sendo grato ao Senhor, independente de todas as circunstâncias. Senhor, nosso Deus, é nosso Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, e eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que nós venhamos, assim como a tua palavra diz, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 até o 19, nos orienta, e eu peço a Ti que nosso coração, que nossa alma, que nossa mente venha, independente de qualquer circunstância, alegrar sempre diante da Tua presença. Eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça, nos dê vitória, para que nós venhamos estar continuamente em oração diante da Tua presença. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que independente das nossas lutas e dificuldades, dos nossos problemas, dos altos e baixos da vida, que nós venhamos ser gratos ao Senhor, ó Pai. E eu peço a Ti, Senhor, assim como Paulo reconheceu e foi grato ao Senhor pela vida que ele tinha antes, pelas vivências que ele vivia antes, mas ele viu que no momento o Senhor tinha o libertado, salvado, feito, aparecido para ele, Senhor, e ele se converteu, caiu do cavalo, da posição que ele estava. Eu peço ao Senhor também, em nome de Jesus, que nós venhamos reconhecer constantemente a Tua grandeza sobre as nossas vidas. Assim, Senhor, eu te peço, assim, Senhor, eu agradeço em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmã Maria, manda benção. Irmãos, que Deus continue abençoando a sua vida, sua trajetória. Que Deus continue alegrando a sua alma, a sua casa, a sua família. Que Deus continue te direcionando naquilo que Ele deseja para você. Que Ele te capacite, que Ele te renove, que Ele te transforme, que Ele te dê força para prosseguir, para avançar. Que Ele venha cuidar cada dia mais da sua vida, da sua dispensa, que Ele te prospere, que Ele te dê saúde. É o desejo que eu tenho no meu coração.